Olá, primeiramente queria agradecer a oportunidade de participar desse grande evento. É uma honra estar aqui, poder compartilhar aí um pouquinho do meu conhecimento. Meu nome é Odair Tamassa Júnior, sou o CEO da Seguros Online BR e hoje vou passar aí para vocês, compartilhar um pouquinho aí sobre uma nova ferramenta que veio aí para agregar na parte de gestão das empresas, na parte de risco cibernético, que é o seguro cibernético. Hoje as empresas já podem contar com mais uma proteção, com mais um investimento em segurança. É um seguro praticamente novo no Brasil, apesar de já estar aqui desde 2012, mas realmente ganhou força em 2017, quando nós tivemos o WannaCry, foi o que impulsionou aí a procura por mais proteção. E 2018, a partir também da sanção da Lei Geral de Proteção de Dados, justamente porque o seguro ele possui algumas coberturas focadas aí para LGPD. É um seguro praticamente diferente dos demais seguros. Se a gente comparar com uma apólice de responsabilidade civil que cobre apenas danos a terceiros, o seguro cibernético ele cobre, além dos danos a terceiros, possui coberturas também voltadas para o segurado, que são as coberturas para restabelecer a operação. Conta também com algumas coberturas, com alguns serviços, né, adicionais, principalmente um deles que é o tempo de resposta, né, que ajuda no tempo de resposta. É um seguro que já praticamente mundial, já está nasceu na década de 90, mas também que começou a crescer mundialmente no exterior a partir de 2005, que aí também houve uma abertura de mercado, várias seguradoras começaram a ofertar, e isso acabou ficando mais acessível para as pequenas e médias empresas. O que não foi diferente no Brasil também, né? Apesar de estar desde 2012, em 2017 foi quando nós tivemos aí realmente abertura de mercado, queda dos custos, ficando mais acessível para as pequenas e médias empresas. Então eu preparei uma apresentação bem objetiva, focada aí um pouco nas coberturas, nas principais coberturas, no serviço de tempo de resposta e algumas exclusões aí que também o seguro possui. Tá bom? Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Bom, vamos lá. Então, é um seguro que veio aí realmente para que ajuda aí após um ataque, né? Então, a empresa faz toda a parte de gestão, que sempre vem fazendo, né? Então, caso algo der errado, hoje as empresas podem transferir o risco para uma apólice de seguro cibernético. Isso como ocorre também nos demais riscos, né? Se a gente analisar aí o risco patrimonial, também então a empresa tem toda a parte de gestão, os sistemas protecionais, hidrante, extintor, detector de fumaça, para-raio, vigilância, câmeras, cerca, faz treinamento com os funcionários na parte de brigada de incêndio, e mesmo assim pode algo fugir fora do controle e ter um sinistro. Acontecendo isso, o cliente tem aí, a empresa tem aí uma apólice para se resguardar decorrente aí de algumas perdas financeiras que pode esse sinistro causar. Então, não é muito diferente da parte dos riscos cibernéticos. Então, a empresa faz toda a parte de gestão, com investimento em pessoas, e também, se algo der errado, a empresa hoje pode contar com o seguro para se proteger das perdas financeiras que isso pode causar. E o objetivo do seguro é exatamente isso, é proteger aí as empresas contra as perdas financeiras decorrente aí de um ataque, uma violação de dados, perda de dados. Também tem algumas coberturas focadas aí para a Lei Geral de Proteção de Dados, e possui serviço aí de tempo de resposta, que é um serviço que vem para agregar aí nas apólices. Algumas seguradoras dão outros serviços agregados, mas isso é particular de cada uma. Então, basicamente, é isso que o seguro ele vem para proteger as empresas. Eu, antes de fazer a apresentação, fiz uma pesquisa aí rápida na SUSEP,
Então, de setembro de 2019 a setembro de 2020, nós tivemos aí um crescimento de 66% em prêmios emitidos. Então, houve um aumento aí de apólices contratadas e já temos 30 milhões em sinistro sendo regulado. Então, já é um número bem expressivo, porque as emissões foram 27 milhões. Então, a gente já tem mais sinistro do que apólices emitidas. Então, prêmios emitidos que as seguradoras captaram. Isso já é algo, se a gente for ver, algo bem preocupante. Então, a gente vê que realmente a apólice vem para fazer a diferença. E já passando aqui para vocês um pouquinho das coberturas. Então, a gente já parte para as coberturas que são focadas para o segurado. São as coberturas para restabelecimento da operação. Então, os gastos que o segurado tem para voltar a sua operação ao normal. Então, tem os gastos com especialistas, forenses, justamente para identificar, corrigir, identificar, fazer a investigação se realmente houve ou não houve um vazamento de dados, a restauração e recuperação de dados, caso haja dados perdidos e há necessidade de recuperação. Imaginamos aí o ransomware, que é o mais comum que tem acontecido, de repente, da chave, a chave que foi passada não é a correta, e aí tem que partir todo para uma restauração de um sistema completo. Então, isso requer tempo e também investimento, gastos com toda essa parte de restauração e recuperação. Então, isso também está amparado na apólice. A parte de restituição de imagem, isso também que é a parte da gestão de crise. Então, a empresa tem que fazer toda a comunicação com os clientes, então terá que contratar a empresa de marketing, assessoria de imprensa, justamente para ajudar nessa parte da crise, né? Para minimizar o impacto que esse ataque causou na sua imagem. Então, isso vem também para ajudar a notificação e monitoramento, que a notificação já é uma obrigatoriedade da LGPD. Então, isso já também tem na apólice, são contratações aí de telemarketing, envio de cartas registradas. Então, isso também requer, dependendo da quantidade de clientes que a empresa tiver, que tiveram os dados vazados, fazer a notificação de todos, requer aí, muitas vezes aí altos custos, e fazer o monitoramento também, que é o monitoramento de crédito. De repente, os dados vazados podem ser utilizados para abertura de conta, empréstimo, de repente, cartão de crédito também. Foi vazado o número de cartão de crédito, então vai ter que fazer todo o monitoramento para saber se esses cartões estão sendo utilizados. A parte da extorsão, que é algo que a gente vê comum, que é a extorsão, que é o ransomware, é o mais comum que a gente tem visto, mas não se limita somente ao ransomware. Então, mesmo que foi o pagamento em bitcoins, está coberto pela apólice. Claro que a extorsão sempre vai ser aquela última instância, né, do pagamento, pagar ou não, e é uma decisão realmente em conjunto entre empresa, e aí, claro, uma decisão em conjunto seguradora, empresa, para ver se realmente há necessidade de fazer esse pagamento dessa extorsão. Havendo a necessidade, a apólice também traz essa cobertura. Também pode ser, de repente, um funcionário mal intencionado que consegue aí dados da empresa e após sair faz essa extorsão ou vende para um criminoso, esse criminoso faz a extorsão que está com esses dados. Então, isso também pode ser considerado como uma extorsão, e isso também está coberto dentro da apólice. Lucros cessantes, que aí a perda de lucro que a empresa tem durante aí essa paralisação decorrente do ataque, né? Então, imaginamos que o faturamento da empresa para completamente, isso ela não consegue faturar a entrada e saída de mercadoria, isso acaba paralisando. Então, a perda de lucro é sempre a perda de lucro líquido mais as despesas operacionais. Então, também essa é uma cobertura muito importante. E as multas e penalidades. Isso também traz aí a multa da LGPD, multas da GDPR e de outras legislações aí de outros países. Também multas administrativas, enfim.
tudo algo que gerou aí, após a notificação, pode gerar até mesmo uma investigação e isso resultar em alguma multa. Então, a apólice também traz essa cobertura de multa, que também é bem importante, embora a LGPD aí, a parte de multas será aplicada somente em agosto do ano que vem, mas caso a empresa detém dados aí de pessoas de outros países, que é passível aí de reclamação, então também ela já pode contar com essa cobertura. E aí nós partimos para as coberturas de terceiros, as reclamações de terceiros. Então pode ser tanto os dados pessoais como os dados corporativos. A cobertura que mais pode ser utilizada é a custos de defesa e processuais, né? Então os gastos que a empresa tiver para se defender decorrente aí dos dados, caso afetar algum terceiro. Então isso dependendo da quantidade, né, de clientes, o que eu acredito, né, que vai acontecer agora com a LGPD, havendo a notificação dos clientes sobre os dados vazados, haverá, consequentemente, um aumento aí de processos, pedidos de indenizações decorrentes desses dados vazados. Então, essa será uma cobertura muito utilizada na apólice, porque a gente sabe que se defender não é tão barato. Então, imaginamos também que pode partir processos de diversas localidades do país. Então, isso terá que contratar diversos advogados para se defender, e isso vai gerar aí altos custos, e essa cobertura vai ser realmente bem importante. As reclamações de terceiros podem ser tanto pessoal, né, como corporativo, e os dados de terceiro, eles podem tanto ser armazenados na empresa, estar armazenado na empresa, como também em terceiros, numa nuvem, no data center, e caso havendo o vazamento de dados nesses terceiros, também a apólice ela ampara. Os dados praticamente é de responsabilidade aí de quem está coletando, quem está armazenando esse dado, e havendo vazamento desses terceiros, onde a empresa está repassando, né, praticamente esse serviço, né, essa segurança, também tem amparo na apólice. Investigação administrativa, então algum órgão aí que abre uma investigação em decorrente de algum vazamento. Então, gastos com advogados para fazer acompanhamento de todo o processo, isso também requer custos. Então, também tem essa cobertura e a investigação pode resultar em multa. As reclamações de PCI e DSS, que são as empresas que fazem o processamento de cartões de crédito, que são as empresas que ela tem que seguir as regras de segurança e é passível de receber reclamações das entidades que faz toda essa parte de regulação dessas empresas que faz esse processamento. Então, isso acaba sendo até uma cobertura adicional, se a empresa não faz essa parte de processamento, essa cobertura não precisa ser contratada. E a responsabilidade responsabilidade de dados na mídia. Então, são, de repente, vazamento de imagem, vídeo, alguma menção aí de alguma pessoa nas redes sociais aí da empresa, causando calúnia, injúria, difamação, e essa pessoa se sente no direito, se sente aí prejudicada e abre uma reclamação contra a empresa decorrente desses dados publicados sem a sua autorização. Então, isso também é bem importante. Então, essas são as principais coberturas, né, tanto do segurado quanto as reclamações de terceiros. Claro que cada seguradora tem uma cobertura a mais, outra tem a menos, mas as principais coberturas que todas as seguradoras oferecem são essas. Tá? E o que agora a gente parte, que é para o mais legal que as apólices passaram a agregar dentro das apólices, que é o serviço de resposta ao incidente. Então, hoje os clientes podem contar com atendimento 24 horas, 365 dias, a qualquer horário. Então, havendo a descoberta de um ataque, a empresa pode entrar em contato imediatamente com o 0800
que são empresas especializadas, que as seguradoras fizeram parcerias. Então, isso acaba ajudando bastante as empresas a identificar e acabando até mesmo se recuperar. Pode ser até mesmo considerado como um plano de contingência. A gente sabe que muitas pessoas, às vezes, é atacada e aí entra em desespero, não sabe para quem ligar, não sabe para onde correr. Então, isso vem realmente para ajudar nesse primeiro atendimento aí, nessas primeiras horas, até mesmo durante um ataque. Se a empresa descobrir que está sendo atacada, também ela já pode entrar em contato com essas empresas para poder ajudar nesse momento aí difícil, né? Que muitas empresas acabam realmente entrando em desespero quando vê todos os seus dados criptografados. Então não deve ser nada fácil. E claro que não há necessidade do segurado querer seguir com os parceiros aí das seguradoras, né? Ela tem a livre escolha. Claro que o primeiro atendimento seria sempre legal fazer aí junto com a seguradora, né? E claro, identificou de repente contratação de advogados, parte de marketing, até mesmo algum perito aí que o segurado de repente conheça aí, tenha confiança, queira que ele faça todo o trabalho. Então, isso o cliente ele pode escolher com quem ele quer seguir. Então, isso é um serviço bem bacana que as apólices estão ofertando. Isso acaba não tendo custo nenhum. Apenas já contratando a apólice, isso já é como se fosse um 0800 de um automóvel. E, como todo seguro, temos aí as exclusões. Então, linkei aí as principais exclusões que as apólices possuem. Então, as falhas mecânicas, elétricas, sistema de telecomunicação, então, de repente, um dano elétrico, acaba queimando o servidor, perde dados, ou ficou sem aí a comunicação de uma internet e ficou tempo parado, sem operar, então isso acaba não tendo cobertura. Os atos dolosos cometidos por sócio, diretores, membros de conselho, até mesmo CISO, que são pessoas da alta gestão aí que tem uma facilidade de acesso aos dados e agindo com dolo, né, com a intenção de prejudicar a operação, a apólice ela não vai cobrir, salvo quando o funcionário ele quer agir aí de forma dolosa, né, quer prejudicar a empresa. Claro que ele vai ter que romper aí a barreira de segurança. Então, ele vai ter que ter acesso aos dados não autorizados pela empresa. Então, isso aí sim teria cobertura, mas se os funcionários tiverem total acesso aos dados, ele não vai ter cobertura. Então, de repente, foi lá, simplesmente apertou o delete, apaga tudo, enfim, não tem uma barreira que não tem uma dificuldade para chegar naquele dado sensível. Softwares não licenciados, esse eu não preciso nem comentar, seriam os softwares piratas. Então, isso, identificando que tem algum software pirata instalado no equipamento, não haverá cobertura na apólice. Perde totalmente aí a parte de indenização. Responsabilidade contratual, que seria as responsabilidades assumidas em contrato. Esse, dependendo do que for assumido, é possível passar aí por uma apólice de seguro-garantia, mas as responsabilidades que foram assumidas estão praticamente nenhuma apólice de seguro possui cobertura para isso, exceto aí, dependendo do que for assumido, poderá transferir para uma apólice de seguro-garantia. Uso indevido de dados pessoais, tem empresa que acaba coletando dado, vende esse dado, e isso acaba o terceiro, a pessoa física acaba descobrindo ou da onde veio meu dado, da onde você coletou, e isso pode gerar um problema para a empresa e isso não tem cobertura na apólice. Claro, não faz nem sentido, né? Você coleta, vende o dado vazou, mas na verdade você vendeu o dado, então isso não tem cobertura também, né? As perdas em operações financeiras, isso é sempre bom pontuar. Então, que seria uma fraude, né? Então, imaginamos que o hacker ele invade a conta bancária
da empresa e faz transferência de fundo, do dinheiro que tá lá na conta. Então, essa transferência, essa perda financeira não tem cobertura na pólice também. Existe hoje, não hoje, mas já há algum tempo, já uma pólice de fraude corporativa, a gente chama de crime, que traz cobertura para essa parte de fraude, tanto das operações financeiras como outros tipos de fraude. Enfim, uma pólice bem ampla, mas ela é uma pólice que a gente não tem aí diversas seguradoras que atuam com esse risco, são poucas seguradoras. O custo também não é algo acessível para todas as empresas, e as franquias também acabam sendo bem elevadas. Tá bom? Praticamente é isso, que é essa parte do seguro cibernético. Então, quis ser bem objetivo com as coberturas, justamente para vocês aí entender um pouquinho do que o que tem de cobertura, o que de repente se a empresa, se for optar por contratar, o que ela vai ajudar realmente na parte após um ataque. Se ficar alguma dúvida, quiser outros esclarecimentos, estão aí os meus contatos, fiquem à vontade. Quiser ligar, quiser chamar no WhatsApp, nas redes sociais, pode, me coloco à disposição para ajudar vocês aí. Tá bom? E o que sempre perguntam, quais são geralmente as dúvidas aí que acabam surgindo, saber, geralmente todo mundo tem a curiosidade de saber quanto custa um seguro, o que as seguradoras levam em consideração para fazer essa análise, como que faz para definir os limites. Falando em custo, é algo que eu realmente não gosto de falar. Eu acho que não é legal falar em custo, justamente porque às vezes eu passo uma ideia para você e você fica com essa ideia na cabeça, e na hora que você faz o estudo, você fala, poxa, tá, você vai com a ideia de 5 mil, a hora que você vai contar fica 15. Eu falo, meu Deus, mas era 5 que eu estava imaginando. Enfim, o ideal realmente é fazer uma consulta de mercado junto com as seguradoras, né, para saber quanto que ela está ofertando para o seu risco. Isso, para fazer essa consulta, não custa nada, não tem nenhum custo, apenas o que é necessário aí é um preenchimento de um questionário para realmente para as seguradoras avaliar o risco, né, para saber o risco que ela vai assumir. E claro que o cliente tem que ter aí, no mínimo, o básico de segurança, né, ter um antivírus, ter um firewall, ter um backup. Claro que se o cliente não tiver nada, não tiver nenhuma segurança, utiliza um antivírus free, ele não vai conseguir fazer uma colocação de uma pólice, pode ter o seu risco negado e às vezes o custo também vai ficar bem mais alto. Então, é sempre interessante fazer o básico, eu acho que também, às vezes ter aí todos os sistemas de proteção e o principal é fazer o treinamento com os funcionários, fazer a educação dos funcionários, que geralmente é a parte mais que acaba criando as vulnerabilidades, né? Então, às vezes a empresa investe em um monte em segurança, gasta aí uma grana e não treina os funcionários. Aí vai lá o funcionário, abre seu e-mail particular, acessa aí ou recebe um spam aí no seu e-mail da própria empresa, vai lá, clica naquele link e abre as portas aí, onde que acaba ocorrendo o ataque. Então, fazer um treinamento, fazendo a educação dos funcionários aí, cada mensal, trimestral, isso é algo que não tem um custo alto e que causa alto impacto, né? Então, isso, acredito eu que é uma das soluções aí, o que as empresas devem colocar em prática, essa parte do treinamento e, claro, e fazer toda a parte de gestão dos riscos, né, dos riscos cibernéticos, aí, com antivírus, com firewall, acesso a VPN para quem trabalha aí remotamente, ou está em home office, criptografar os arquivos quando dos notebooks que ficam aí em campo, ficam na rua, no caso esses dados, esse computador foi roubado, então
tem a segurança de que esses dados estão criptografados. Então, fazer aí o básico para se proteger. Isso, consequentemente, quanto maior segurança que a empresa tiver, isso ajuda no custo da pólice, né? Isso tende a cair, ter um custo menor. E é basicamente isso também que as seguradoras olham. Então, ela vai olhar aí, primeiramente, o faturamento para saber qual é o tamanho da empresa. É pelo faturamento que ela identifica qual é o tamanho. Às vezes, a empresa tem 2 funcionários, mas fatura 5 milhões, 10 milhões. Então, isso é onde que ela identifica o tamanho da operação da empresa. E aí, os demais quesitos que aí entram na parte de governança, a parte realmente se essa empresa faz um treinamento, se possui aí o mínimo de segurança para que ela possa transferir, que a seguradora possa assumir esse risco, né? Porque praticamente a gente quando a gente contrata uma pólice, a seguradora assume o risco que a gente tem de repente, se for atacado, quem vai pagar a conta no final vai ser ela. Então, ela quer saber realmente se a empresa ela tem aí uma maturidade, uma responsabilidade nessa parte de segurança. Então, isso é levado em conta, e aí, claro, é feito baseado em um questionário, onde que é preenchido tem diversas questões, justamente para a seguradora identificar qual é o risco e o que o cliente tem aí para oferecer nessa parte de segurança, nessa parte de proteção. E os limites também é outra chave que é bem complicada. A gente consegue definir os limites da primeira parte, que são as coberturas lá para o segurado. Então, essas a gente consegue, parte de lucros cessantes, então a gente tem números, né? Então, a gente consegue mensurar quanto pode ser uma perda, quanto o segurado pode gastar. Mas o problema sempre é nas reclamações de terceiros. A gente nunca sabe o dano, não sabe quanto que o juiz vai dar lá de repente, na parte processual de indenização. Então, isso fica bem difícil definir. O que a gente sempre orienta é realmente saber quanto que a empresa está disposta a gastar com o seguro, qual que é o budget dela. Então, ela tem lá todo o budget dela já na parte de segurança, e quanto sobra para o seguro. Então, isso aí a gente realmente sempre apresenta diversos limites, onde a empresa pode aí tomar a melhor decisão e ver se realmente cabe aí dentro do seu budget daquele exercício. Então, isso é um pouquinho complicado justamente por conta das reclamações de terceiros. Em nenhuma apólice de responsabilidade civil é possível a gente fazer essa menção corretamente, porque não tem como a gente prever quanto que vai vir aí de uma reclamação, quantos clientes vão ser afetados e quanto vai ser solicitado de indenização de cada um. Então, realmente, a empresa sempre tem que saber quanto que ela pode gastar com o seguro. Tá bom? Bom, basicamente é isso que eu queria aí passar para vocês, um pouquinho aí do que é essa nova solução que veio aí para realmente agregar nessa parte de segurança. Então, acaba sendo mais um investimento em segurança, né? Então, o seguro, algumas pessoas acabam considerando como um custo, mas é um investimento que a empresa faz. Então, ela investe lá em antivírus, em firewall, VPN, um monte de equipamentos aí, toda na parte de aplicações para se proteger, e agora tem como fazer esse investimento também seguro. Caso toda essa parte de gestão falhar, a empresa pode contar hoje com o seguro. Tá bom? Eu queria novamente agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, podendo passar um pouquinho aí para vocês. Espero que tenham gostado. Me coloco à disposição para qualquer aí dúvidas, esclarecimentos, caso queiram fazer aí uma consulta também junto às seguradoras para saber como que elas estão aí ofertando o risco de vocês também. Então, fico à disposição. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.